Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão me acompanhando nesse vídeo. Eu vim fazer esse vídeo hoje que algumas pessoas estão me pedindo para gravar, né? Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, então cumprimento todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos uma boa tarde, um bom dia para quem for ver de manhã, e boa noite para quem for ver à noite. Gostaria de deixar uma passagem para os irmãos que se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas tenho tirado. Meus irmãos, é uma passagem que fala sobre a vida de Moisés, né? É da história sobre Moisés, o grande homem de Deus. E Moisés, se você for ler o contexto de Êxodo, a gente vai ver que Deus deu 3 libertações para Moisés. 3 libertações. Moisés teve 3 libertações na sua vida. A primeira foi quando, voltando um texto um pouquinho atrás, naquela época, o faraó, o grande Ramsés I, mandou matar todos os meninos, homens, né? Porque temia que ele se juntasse ao seu inimigo e combatesse contra o Egito, né? Aí está a primeira libertação que Deus deu para Moisés. Foi no seu nascimento, pois sua mãe colocou num cesto, mandou vedar de vedume e colocou no mar. E Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Essa foi a primeira libertação que Deus deu para Moisés. Ao longo da história, veremos como Deus libertou o povo de Israel. A segunda libertação, meus irmãos, que Deus deu a Moisés foi quando descobriu que ele fazia parte da sua família hebreia, né? E ele estava andando assim diariamente lá no Egito, quando se deparou com um egípcio matando um hebreu. E ele se revoltou com aquilo, né? E foi socorrer o hebreu e acabou matando o soldado egípcio. O rei naquele tempo se enfureceu, né? E queria de qualquer jeito a cabeça de Moisés. Então Deus deu a segunda libertação para Moisés. E ele fugiu lá do Egito, né? Como todos conhecem a história, ele fugiu lá do Egito com a ajuda do filho do faraó primeiro, né? Do Ramsés I, do Ramsés II, seu filho. E naquele momento foi usado até por Deus para ajudar Moisés a fugir. E essa foi a segunda libertação que Deus deu para a vida de Moisés. E chegamos na terceira libertação do povo de Israel, né? Deus preparou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Naquele tempo, os irmãos, não sei se a maioria conhece a história, naquele tempo era muito sofrido para o povo de Deus naquele tempo. O povo de Israel, né, os hebreus, viraram escravos após a morte do governador do Egito, né, José. Eles se tornaram escravos do faraó. Então eles clamavam muito a Deus por uma libertação do sofrimento. E Deus mandou Moisés para libertar o seu povo. Essa seria a terceira libertação que ocorreu até na vida de Moisés, né? E ele foi lá socorrer os seus irmãos hebreus, o povo de Israel. E vemos ao longo da história, meus irmãos, que também tem uma quarta libertação, né? Eu falei de 3, mas tem uma quarta libertação. A terceira libertação foi a retirada do povo de Israel do Egito, né? Deus, assim, quando mandou as 10 pragas, na última praga, o Ramsés resolveu liberar o seu povo, né? Liberar o povo de Israel. Então, a quarta libertação que veremos nessa história de Moisés, a caminhada de povo de Deus, o povo de Israel, para a terra prometida, a terra que Deus prometeu ao seu povo, veremos a quarta libertação. A quarta libertação, meus irmãos, foi quando, chegando perto do rio, né? O faraó, enfurecido que ele tinha conseguido se libertar, né, enfurecido ainda contra Moisés, mandou seus soldados atrás do povo de Israel. E chegando perto do rio, né, lá aconteceu a quarta libertação, quando o Mar Vermelho, se não me engano, né, o Mar Vermelho se abriu e Moisés atravessou aquele rio vermelho, né, e o faraó com seus soldados atrás, querendo de qualquer forma a cabeça de Moisés. E mandou seus soldados atrás. Os seus soldados, na hora que atravessaram o rio, meus irmãos, atrás, o povo de Israel assustou, né? Aquele tanto soldado atrás querendo nos matar. E ainda murmuraram contra Moisés. Se a gente for ver a história, eles murmuraram contra Moisés.
falando para Moisés, tiraram eles do Egito para morrerem ali, né? Então, os soldados avançaram através do rio. Deus fechou o rio. O que fechou o rio matou todos os soldados. Essa é a quarta libertação que vemos na história, né? Meus irmãos, eu queria deixar esse pedacinho de vídeo contando sobre a história de Moisés, né? Para reflexão e deixar para vocês, meu irmão. Deus tem uma libertação para ti. Deus vai cumprir todas as suas promessas que Ele tem para sua vida. Queria apenas que você tenha fé e confie no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu dei esse vídeo que uma moça até me cobrou esses dias porque não estaria gravando mais, né? Então eu estou voltando a gravar os vídeos novamente. Eu gostaria de deixar essa passagem para os irmãos. Desculpa o gaguejo, né? O nervosismo, que às vezes não toca, né? Mas eu queria deixar essa passagem para o relevo espiritual dos irmãos. Tenham todos uma boa tarde.